Fala pessoal, bora pro nosso vídeo de hoje da série de speedrun do canal, subindo o rating desde os 400 até os 2.200, a nossa série onde eu vou te explicando como você pode subir o seu nível aqui no chess.com. Bora lá pra nossa primeira partida do dia. Vamos jogar de pretas essa primeira partida, enfrentando aí o peão dama. E lá vem ele com a Trompovski, ou então conhecida também como Abertura Brasileira, jogando aí com o Bispo G5. Eu vou deixar ele tomar em F6, ele não quis. Então eu vou usar aquela ideia parecida com a do London, que sempre que o adversário ele sai com o bispo para fora da cadeia de peões, a ala da dama ela fica meio vulnerável. E é interessante a ideia de C5 e dama B6 para criar debilidades na ala da dama. Aqui, por exemplo, ele já criou algumas debilidades nas casas A3, C3, pois o peão de B2 ele avançou e ele não consegue mais defender essas casas. Então, por exemplo, depois da troca em D4, além dele ter me entregado um peão, em algum momento eu posso jogar um bispo A3, bispo B2, eu posso usar dessas casas fracas. Só que aqui ele... não sei se eu posso bem tomar esse peão. Vamos lá, vai. Porque cavalo D4, cavalo toma, dama toma, bispo F6, ele tem um bispo B5 cheque, bispo D7. Eu até posso, pode tomar em D4. Eu não sei se eu devo. Porque meu rei vai ficar no centro nessa variante. E eu não sei se eu quero jogar com esse reizão no centro. Eu vou jogar bispo F5, velho. Meio medroso, né? Foi meio medroso esse lance. Eu acho que o mais correto era tomar lá em D4. Porque apesar de ficar com o rei no centro, eu jogo um torre D8, rei C8. Teria um C4, né? Não sei. Joguei um mais seguro, vai. Mais safe aí foi jogar o bispo F5, tira o bispo, agora faz bispo A3. Ameacei bispo B2. E como ele jogou esse B3, ele tá com sérias debilidades na ala da dama. O bom é que fica instrutiva a partida para mostrar por que B3 é ruim. Porque às vezes não é tão claro, né? Joga o dama B6, aí você pensa, pô, mas ele simplesmente defende ali com B3, e aí? Então, não tá caindo nada. Só que no longo prazo fica uma série de debilidades em A3 e C3. Aqui tá o peão fraco, a casa fraca, e tá mostrando bem nessa partida como explorar isso. Bispo em F5 controlando tudo, chegou lá o bispo em B2, e agora começa a cair material dele. Porque já vai cair pelo menos uma qualidade. E vamos jogar... Eu tenho em dúvida se eu tomo em A1 ou se eu tomo em C3. Eu tô achando mais forte tomar em C3. Porque quando eu tomo em C3, continua a ameaça de tomar em A1. E ainda posso tomar em D4. Então, por exemplo, se jogar um lance como torre C1, bispo B2, torre C5, bispo D4. E aí caiu 2 peões, caiu a qualidade. Posso até jogar tomando já em D4. Não, se tomar em C3 é mais forte do que tomar em A1. Melhor do que tomar a qualidade, que tá caindo muito material dele. Fiquei só curioso pra saber ali o que é melhor. Se era tomar aquele peão de D4 ou jogar como eu joguei. Bom, posso jogar bispo por D4, ganho mais um peão. Posso jogar bispo B2 primeiro para ir atrás da qualidade. Porque agora, se jogar torre C5, eu ganho o peão com ganho de tempo. Porque aí ele vai ter que mexer a torre de novo. E aí eu penso, né? Jogar bispo D4. Aí ele vai ter que voltar a torre para C1. Mas comparado com o bispo D4 direto, ganhei um tempo inteiro, que é a minha vez de novo. E daí, quando voltar para C1, aí eu jogo torre B2 e ganho a qualidade. Que ele não tem mais o torre C5, a minha dama controla a C5 agora. Aí caiu a qualidade e os 2 peões no final da brincadeira. A partidinha instrutiva, você pode jogar dessa forma contra London e ataque torre e Trompovski. Tem essas ideias de C5 e dama B6 rápido.
Vamos jogar tomando, agora fazer um cavalo E4, ameaçando então esse bispo. Ele vai voltar para E3. Acredito que eu faço agora um C5 com a ideia de D4, já atacando o bispo. E depois vamos terminar aqui rocando. Ele está querendo jogar um cavalo D7, olha que malandro. Eu vou jogar aqui com D4 primeiro, atacando então esse bispo. Esse cavalo C4, dama C7 e... Olha esse bispo ficando quase sem casas, hein? Deixa eu jogar esse primeiro, vai. Porque agora a minha dama ela fica livre para sair e não levar um cheque em B5. Bom, e é claro, eu ameacei um duplo aqui ganhando a dama. Então se ele tiver de bobeira, ainda leva um duplo. Não ameaçou nada com esse lance. Eu vou jogar F6. O detalhe é que se ele toma em A8, tá levando o cavalo E2 duplo. Olha que inocência. Olha que inocência. Levou o cavalo E2 duplo e perdeu a dama. Galera, tem que fazer tática, não tem jeito, tem que fazer tática. E no fim a tática que decide tudo. Ainda tá caindo um cavalo, talvez ele jogue o intermediário, cavalo C4. Não. Jogar rei E7. E tá caindo um monte de coisas. Tá caindo E5. Se tirar o cavalo, o bispo tá caindo também. Acho que aqui azedou, hein? Assim, obviamente azedou, mas acho que agora ele vai abandonar. Vamos tomar em E5. Aí atacou duas peças, caiu mais uma peça. Cara, começou a cair muita peça na posição dele. Vou jogar um torre D8. Agora ele vai tomar em C5 com cheque. Vai levar um mate gaveta lá no final. Não, ele voltou com o bispo. O mate vai ser aqui, então. Vai ser em G2. Quando ele tirar o bispo, leva a dama por G2. Ele deu o bispo para não tomar mate. E agora abandonou. Vamos lá, revisão da nossa primeira partida do episódio de hoje. Vamos lá dar uma olhada. E o melhor momento, mais instrutivo, é ali como aproveitar a debilidade, o B3, que parece que não está caindo nada, assim, parece um lance normal, no entanto, fica cheio de debilidades, né? Joguei o dama B6, ele não gosta por conta da ordem que eu joguei, era melhor um cavalo E4 primeiro, mas a ideia, ela é interessante. Cadê? Dama B6, aí ele fez B3, duvidoso. Ele fala que o lance era C4. Caramba, C4 sacrificando B2. Aí quando joga B3 já tá ruim, já ficou pior na posição. Bispo F5, ó, realmente o cavalo D4 não é o melhor, só que E5 era o melhor. Joguei naturalzinho ali, bispo F5, bispo A3, e aí caiu muita coisa já. O detalhe é esse, sempre que avança um peão, que eu quero que você aprenda aqui, presta atenção, ó, sempre que um peão avança, a casa ao lado desse peão fica fraco. Então olha só, ele jogou B3. A casa C3 e a casa A3, elas ficam fracas. Então você pode usar essas casas fracas para suas peças. Esse é o conceito de estratégia relacionada à estrutura de peões. O peão avançou, a casa ao lado se torna uma casa fraca. Bom, e aí caiu muita peça, muito material. Aí não teve muito jogo aí pela frente. Vamos lá para a nossa próxima partida. Vou colocar para jogar já. Vamos jogar com E4 agora. E veio uma siciliana. Caramba, acho que é a primeira siciliana que eu enfrento nessa temporada de speedrun. Estamos com 1323 e agora que veio a primeira siciliana. E aí, o que jogar contra a siciliana, hein? Vamos jogar siciliana aberta, vamos jogar alguns gambitos. O que fazer dessa vez aqui? Eu vou começar... Vamos ver se eu vou jogar cavalo F3 mesmo. Tem também o cavalo C3, que é interessante. Eu vou jogar um gambito aqui, vamos lá. Jogar com B4. Acho que esse gambito se chama gambito wing. Sacrificando assim o peão. Eu sei até aqui.
mas o objetivo é ficar com o centro. Ficar com o centro de peões. Você sacrifica ali o peão de B para poder ocupar esse centro. E aí, se ele jogar direto com D5, acho que joga tomando e C4. Bom, vamos inventar um pouco aqui hoje, nessa abertura, mas é um gambito que é interessante até esse. Principalmente se o cara não sabe jogar contra. Tá, ele jogou um dama 5, tá querendo jogar B3. É uma ameaça grave isso? Eu posso ignorar? Cavalo F3, B3. Não sei se eu posso ignorar isso. Não, acredito que sim. Vou jogar cavalo F3. Porque aí B3, cavalo de BD2, tomar em C2, dama C2. E no fim ele me ajudou a desenvolver bastante as peças. Não parece uma ideia muito interessante ele desenvolver a dama assim. Vamos lá, vamos jogar cavalo BD2. B2 eu tomo, esse eu tomo, se tomar em A2, bispo C4. Nossa, tá ficando feia a posição dele, hein? Tenho todas as peças desenvolvidas, vou tomar o peão de A2, ele só tem a dama. Nossa, ficou horrível essa siciliana. Ó, não queria ter ensinado aqui esse gambito, mas eu sei que vai ter gente gostando dele. Que é um gambitinho que, se o cara de siciliana não sabe como jogar, ele fica mal. Porque é uma posição muito diferente das posições de siciliano. Então agora eu tenho super centro, desenvolvimento, e meu adversário não sabe onde colocar as peças. Se ele jogar cavalo G4, eu posso pensar em bispo F7. Ah, olha só que malandro, eu ia falar que ele me entregou uma peça, mas se eu tomar em E4, ele joga dama por C4. Eu posso jogar bispo F7, Ré F7 e cavalo E4. É uma ideia. Vou ter que jogar isso, pelo jeito. Vamos lá, bispo por F7. E agora, quando ele joga rei por F7, eu jogo cavalo por E4. Vamos rocar pequeno. E nem material a menos eu tô agora? É isso? Então, material igual, só que eu já desenvolvi todas as peças, já roquei. E ele continua aí brincando de passear com a dama. Dama C4, eu entreguei uma peça, é isso mesmo? Entregamos uma peça. Vamos ver como resolver agora esse problema. Pô, o D5 foi muito chutado, hein? Nossa, que lance chutado. Mas se eu jogar esse aqui... Não vai dar certo. Cavalo G5, vou ter que jogar um E6 primeiro. Calma, vamos lá, vamos ter que ser criativo agora. Depois dessa. Teremos que ser criativos. Tá, eu vou jogar torre E1, sacrificando a torre inteira. Tá, eu tô com uma torre a menos agora. Só que, cavalo D6 cheque. Eu vou sacrificar mais uma peça agora, cavalo D6 cheque. Vai que tá certo isso que eu tô fazendo, hein? Vamos tomar. Essa era a minha ideia. E aí ele tomou mate. Ele tinha que jogar rei F7. Isso aqui que eu tava quebrando a cabeça aqui, mas eu acho que eu tô ganho. Porque aqui ele levou mate já com o bispo G5. Mas o que eu tava calculando era jogar rei F7, cavalo G5. E aí quando o rei G8, a minha ideia era jogar torre E8. Ameaçando torre por F8, rei por F8 e dama F3 cheque. Eu acho que eu tô ganhando nessa posição, depois do torre E8. Então, assim, pareceu blefe, mas não foi um blefe, hein? E no fim ele jogou a pior defesa. Eu queria que ele tivesse jogado o rei F7 para entrar na variante. Agora ele vai levar bispo G5. E aí... Ah, não é mate ainda, né?
Ele tem bispo E7, mas ele tá completamente perdido na posição. Agora que vocês vão apaixonar mesmo nesse gambito, né? Porque no fim foi bonitinha a partida. Vou jogar tomando de torre. E aí ameacei um descoberto, dando mate. E se ele jogar tipo um H6... Olha só que legal. Se jogar H6, eu vou jogar dama E1. Porque aí se ele toma em G5, eu jogo torre por D7. Ah, não, ele toma de bispo. Aí não dá. Então... aí toma mate, né? Ainda não é mate. Eu vou jogar esse primeiro. Torre por G7, cheque. Agora eu volto. Ou eu dou mate já de dama? Não dá mate, vai. Dama E1, mate. Pô, foi bonitinha. Bonitinha a partida. Vamos fazer a revisão aqui dela. E aí, você acha que tá correto aquele meu sacrifício? No fim, no começo foi uma pendurada, né? O D5 dama C4 cai numa peça. Só que depois sacrifiquei uma torre inteira. Cara, eu acho que tá certo aquilo. Torre 1, dama 2, cavalo D6. Sacrifiquei a torre, depois o cavalo. Vamos ver se o computador ele concorda. Vejamos. 89,2 de precisão e 3 brilhantes. 3 lances brilhantes. E pro meu adversário, 58,3. Vamos lá, ó. Eu nunca tinha feito 3 brilhantes. Vamos ver. Bom, talvez tenha feito, vai. Mas não é tão comum aqui. Vamos lá. Começou o gambitinho. Ele jogou B3 que interroga. Beleza. Olha só isso. Lance 4 e ele tá perdido já. Depois do B3. Lance 4 já tá perdido. Cavalo BD2 interroga 2. Tinha que ser bispo D2. E aí, de repente, eu tô pior já. Bispo D2. E se jogar B2, eu vou tomar em A5. Ele vai promover. E como que tá essa posição? Essa dama não volta? Porque eu tô com uma peça a menos, não é isso? Ou não? Eu tô com uma... Caramba, tá certo esse negócio? E... Ah, é que é... Joga o que agora? Bispo C3, ele joga dama por A2. É bispo C4, então. Bispo C4. Com certeza isso aqui é teórico já. Pra quem joga esse gambitinho e deve estar vendo e falando, pô, mas isso aí é tudo teórico. Mas estamos descobrindo na hora a teoria disso aqui, né? Tá bom, bispo C3 não tem dama B6. Como que ganha a dama? Não sei exatamente como que ganha a dama. Não, aqui dama, eu quero ver essa variante, porque quem for jogar o gambito é bom saber já dessa variante. Como é que eu coloco o módulo de análise aqui? Ah, bispo B3. Esse é o lance. Ameaçando o bispo C3 ganhando a dama. Com certeza esse deve ser a primeira linha do manual do Gambito Wing aí da siciliana. Deve ser essa variante. Mas joguei esse. E aí, só que ele interrogou na sequência. Eu tinha que jogar dama C3. Ai, nossa, dama C3. Esse ia ser duro, hein? Eu teria que sacrificar a torre também, porque se eu tiro, eu levo um garfo. Tem que ser bispo D2. Bom, mas ele jogou muito mal. Levou o bispo F7. Esse, então, é o primeiro lance que ele considera como um lance brilhante. Mas, entre nós, é um lance fácil. Um lance simples. Dama C4. Aqui que tá o momento. Deixa eu ver. Pô, aqui mandamos bem, hein? Dama C4. O D5 foi chutado, porque tá caindo. Só que aqui o torre 1 foi fino. Pô, esse aqui foi legal. Sacrificamos aí a torre inteira. E aí vamos começar a sacrificar todas as peças. Aí veio o cavalo D6, exclama 2 de novo. Peão toma, cheque. E aqui ele já anuncia mate em 6 na posição. Vamos ver aqui, ó. A minha ideia era essa, né? Cavalo G5, se rei G8.
Ah, é dama F3 direto. Eu não sei porquê, na hora eu pensei, se dama F3 ele dama por D5, viagem, né? A dama tá defendendo D5. E aí eu tinha pensado em torre E8, que ainda tá ganho, tá completamente ganho, porque a ideia do torre E8 é ameaçar a torre por F8, né? Claro, na hora que chegasse na posição eu ia ver que dama F3 ganha direto ali, mas na hora que eu fiz o torre E1 para cavalo D6 eu fiquei com esse negócio na cabeça que tava caindo ali. Em D5. Mas aí, bom, levei bispo G5, e aí toma mate. Cara, bonitinha a partida, hein? Diz aí, o que você achou dessa partida aí nesse gambito contra a Siciliana? Achou interessante? Bom, e galera, vamos chegando aí ao final desse nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Vamos encerrando por aqui e até a próxima.